Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Benjamin Makovski de Oliveira Prado, filho caçula do Josué e da Fátima, que nasceu em Jundiaí, São Paulo, cresceu em Capivari, no mesmo estado, teve uma infância cheia de vida e sempre recebeu muito amor e atenção da família, que todos os dias fazia questão de almoçar e jantar junto. Mas aos 13 anos, ele apaixonou-se pelo rock e, imerso nesse mundo, tornou-se frio individualista. Tentando preencher um vazio do coração, durante toda a sua juventude foi usuário de drogas e sua vida feliz e contagiante tornou-se oca e cheia de desilusão. Ele e seus amigos traficantes, usuários de cocaína, crack, etc., se reuniam todos os dias para fumar maconha. E com o passar do tempo, eles começaram a se reunir, além de para fumar maconha, também para estudar a Bíblia e suas profecias juntos. Não precisa nem dizer que essa é uma história de um grande milagre. Uma história de transformação de vida em 180 graus. E o Benjamin está aqui hoje para contar para a gente os detalhes dessa história. Um prazer para a gente, Benjamin, Obrigado. ter você aqui, te conhecer. Muito obrigado por se disponibilizar a dividir sua história com a gente. É um privilégio estar aqui, Obrigada. Conversando com você e compartilhar com várias pessoas a história da minha vida e da transformação daquilo que Deus fez na minha vida. Benjamin, o que você acha? Quais os fatores que colaboraram para que você se envolvesse com o mundo das drogas? Então, eu acredito que a influência da música rock e também de alguns amigos, né? A curiosidade por experimentar tanto a bebida, como o cigarro, como outras drogas, acabaram me influenciando. Mas principalmente a música. Porque se envolver com rock e não ser influenciado é impossível. Olha, é muito interessante esse ponto que você está entrando, mas eu queria fazer só uma perguntinha antes disso. Você acha que, na sua realidade, né, alguma coisa que veio antes disso também colaborou? Por exemplo, seu pai em casa, ou seus tios, alguma coisa pode já desde a infância já ajudar uma criança a ir para esse rumo? Então, meus pais sempre, como você mesmo disse, sempre me trataram com muito carinho, muito amor, mas também pela ignorância dos meus pais em relação às verdades bíblicas, à palavra de Deus. Meu pai, ele cultivava um vício de fumar, ele fumava 4 maços de cigarro por dia. Uau! Bebia, meus tios também. Então, querendo ou não, isso para criança é uma influência muito ruim, né? E acaba despertando uma curiosidade, porque se eu via eles fazendo isso, se alegrando, dando risada, então, para a criança, quer fazer, quer imitar o pai ou o tio, os adultos, né? Uhum. E também, alguns tios, alguns amigos, escutando a música rock, eu também fui influenciado. E querendo ou não, isso foi aquilo que me conduziu para esse caminho, né? Por que você acha, né? Por que você afirma, assim, com tanta categoria, que a música rock está ligada com o seu envolvimento com as drogas? Então, eu uso uma ilustração que não tem como você escutar o rock e não ser influenciado. Uma ilustração de como você mergulhar na piscina e não se molhar. É mesmo? Ou seja, você escutando aquela música, você se identifica com os cantores, com os integrantes da banda, a maneira como eles se vestem, o que eles fazem, o que eles usam, o que eles gostam, e você começa a imitar. Existe uma frase que diz que nós somos transformados naquilo que nós contemplamos. Então, contemplando isso, eu fui transformado nisso. Existe um lema no rock que diz assim: sexo
drogas e rock and roll. Então, no próprio rock, nas letras, a própria música te conduz para esse caminho, né? E foi uma influência muito forte desse mundo, das festas, dos shows que nós frequentávamos. Agora, qual foi o seu nível de envolvimento com esse mundo, né, tanto do rock quanto das drogas? Foi um envolvimento de passagem, você continuava levando a sua vida, ou você se tornou realmente um escravo desse mundo? Eu me tornei com certeza um escravo desse mundo. Eu perdi totalmente o foco. Eu comecei a me envolver ali da 8ª para a 1ª série, para o 1º colegial. E durante ali o ensino médio eu perdi totalmente o foco do estudo, das oportunidades que estavam sendo concedidas pelos meus pais para mim. Então eu perdi totalmente o foco. Eu acredito que na minha vida, naquela fase assim, eu me tornei um escravo de tudo isso, né? Eu não conseguia mais sair, eu só sentia prazer, só via significado na minha vida fazendo isso, frequentando esses lugares, usando determinadas substâncias. Eu me tornei um escravo, né? Puxa Das vida. drogas, do meio em que eu estava. Se você fosse descrever para a gente só a título de ilustração, assim, né, para a gente ter mais concreto, assim, isso que você está dizendo, se você fosse descrever um fim de semana na vida do Benjamin Makovski, ali com 15, 16 anos. Antes do final de semana, eu passava a semana inteira fumando maconha, usando droga. De final de semana, eu deixava para usar drogas mais fortes, como cocaína e outras drogas. Sexta-feira de noite, sábado durante o dia, sábado de noite, domingo durante o dia, era só fazendo isso. Encontrava meus amigos, ia para uma festa, bebia, usava drogas e voltava para casa com o coração vazio. Na hora, é tudo muito bom. No momento da festa, da alegria com os amigos, mas depois, retornando para casa, a gente sente um vazio muito forte no coração. E essa era a minha rotina e foi assim por anos, né? Por anos. Olha, Benjamin, eu vou ficando até triste, assim, vai me impressionando essa história, porque você dizer, né, que perdeu tanta coisa bonita da juventude, tanta oportunidade que você teve por ser um escravo desse mundo das drogas. É verdade. Agora, seus pais sabiam disso? Eu Eles fizeram acredito alguma que coisa eles pra te sabiam ajudar? de maneira superficial, vamos colocar assim, né? Eles não sabiam até que ponto eu estava envolvido nesse mundo. Eu acredito que eles sabiam ali que eu, de vez em quando, fumava maconha ou algo do tipo, mas eles não sabiam que eu estava tão envolvido nesse mundo a ponto de usar outras drogas, me envolver muitas vezes com alguns traficantes ou algo do tipo. Como que você conseguia esconder o seu estado físico, por exemplo, deles? Então, meu estado físico eu sempre fui magro, né? Então, mas naquela situação, minha aparência física, meu rosto, sem vida, eu era muito mais magro do que eu sou hoje, então não tem como esconder. Mas no dia a dia, assim, eu tentava conversar com eles, mas eu nunca fui uma pessoa violenta quando usava droga ou bebia, então isso, querendo ou não, foi dando uma mascarada na situação. Mas eu disfarçava também, chegava às vezes, já ia direto para o meu quarto, ou ia para o banheiro, às vezes passava um perfume ou algo do tipo para disfarçar. Entendi. Então a gente vai arrumando alguns meios para disfarçar aquela situação, né? Você, com você mesmo, você se incomodava? Quanto tempo você ficou nesse mundo? Só para começar. Ali com 13, 14 anos comecei a fumar, tomar uma cerveja, depois isso foi até os 19, 20 anos de idade. Pois é. Daí numa situação muito pior, né? É. Totalmente envolvido. Agora, nesse período que você teve assim envolvido, né? Foram vários anos. Você não se sentia mal com você mesmo? Você não achava que tinha um limite, que não se cansou? Como é que era a sua reação psicológica, né, diante disso? Então, a situação de quem está nessa situação é muito instável. Tem hora e tem momento que ela quer largar, só que ela não tem força, ela não tem força de vontade para parar de fumar, de beber ou de usar drogas. Ela se torna, que nem a gente está falando aqui, escrava do vício, né? E ela não consegue se libertar. Mas, Desculpa. imagina, um vazio que a gente sente no coração, a gente tenta preencher com essas coisas. Então você se torna dependente. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Você usa, preenche, mas aquilo de fato não pode preencher o seu coração. E você volta e usa de novo. E fica nesse ciclo. Você vê que sua vida ali está sem sentido, você não tem força de vontade, você não consegue conquistar seus sonhos, objetivos e planos.
uma vida frustrada, só que você não consegue sair daquele Nessa fase, mundo, né, Benjamin, daquela vida. passava pela sua cabeça, por exemplo, tentar Deus como uma alternativa, por exemplo? Então, às vezes passava na minha cabeça, né? Como os meus pais, eles eram de uma determinada religião, eu fui educado nessa religião. Então, muitas vezes, quando eu me encontrava assim numa situação difícil, eu acabava clamando assim o nome de Deus, mas normalmente eu não acreditava em Deus, era ateu, duvidava. Se alguém vinha falar de mim, se alguém vinha falar para mim a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, eu negava, não aceitava de forma nenhuma. Só quando eu me encontrava numa situação assim, num pavor de extremo, que daí, que nem muitas pessoas falam, ai meu Deus, ou busca ali, mas nunca foi algo genuíno, né? Sempre foi por medo. Olha, Benjamin, tá ficando difícil achar uma saída, uma alternativa para esse Benjamin aí de 17 anos, 18 anos. Como, essa pergunta, né? Como que aquele Benjamin lá de 18, 19 anos realmente encontrou o caminho de um encontro com Deus? Então, nessa vida que eu tinha, eu encontrei e fiz uma amizade com um amigo chamado Paulo, e nós já íamos na casa dele para, durante a semana, usar drogas. E ele, pelo irmão dele, que começou a frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, começou a receber uns estudos bíblicos pela internet do pastor Luiz Gonçalves, do Grande Conflito. E o Paulo começou a assistir, porque o irmão dele assistiu, ficou impressionado e falou, Paulo, assiste também, que é impressionante. A princípio o Paulo não aceitou muito, depois ele aceitou e quis transmitir isso para os amigos dele. Então nós nos reuníamos na casa dele para usar drogas e também ele começou a passar para a gente esses estudos das profecias do Apocalipse e de Daniel. Pois é, mas você está falando assim, parece que é muito fácil. Você não tinha uma mentalidade totalmente avessa, né, a esse discurso religioso, e não queria nem saber. E agora um amigo seu, né, um colega ali que vocês frequentemente usavam drogas juntos, ele chegou, você se lembra da primeira vez, assim, do primeiro momento? Como que você Eu lembro. Nossa, na primeira vez eu discuti com ele, assim, até ele ficar um pouco, assim, irritado comigo, né? Porque eu argumentava, rebatia o que ele falava para mim com alguns argumentos. Se Deus, ele criou todas as coisas, quem criou Deus? Argumentos que, e questionamentos, assim, que não tem uma resposta, né? Daí ele ficava, assim, nervoso. Então, foi com o tempo, assim, demorou para eu abrir meu coração, foi relutante no primeiro momento. Tá. Então, Benjamin, a gente vai dar uma paradinha aqui na nossa conversa agora, para continuar daqui a pouco. Como você percebe, a grande pergunta para o próximo bloco é: qual foi o ponto da virada na vida do Benjamin Makovski? Como Deus alcançou esse coração que já estava tão endurecido, entristecido, desiludido? É isso que a gente vê daqui a pouquinho, depois do intervalo. Minha concentração de estudos maior foi na área de religião, teologia. Houve uma exceção que foi quando eu fiz a faculdade de filosofia. Em princípio eu achava que ia ser televisão. Se for contar a história a rigor, deveria ser o terceiro doutorado. Durante os 2 anos de mestrado eu tive uma vida acadêmica extremamente intensa. Eu levo a arqueologia como objeto sério de pesquisa, especialmente a arqueologia que conta a história bíblica, a história do Oriente Médio. Eu descobri que eu gosto de estudar, que eu gosto de pesquisar, que me dá prazer passar uma tarde inteira lendo um livro e depois conseguir escrever um texto sobre aquilo. Eu descobri que eu queria ser paga para fazer isso, eu queria que esse fosse o meu trabalho. É fascinante. É como entrar numa máquina do tempo e voltar na história. Nós temos o único museu de arqueologia bíblica da América Latina. Meu nome é Carla Ehrenberg. Eu sou o Rodrigo Silva. E eu sou o NASP. E eu sou o NASP. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder sair para fazer a Tua vontade. Interagir com as pessoas é o que eu mais gosto aqui na missão. Ajudar não deve ser apenas caridade, deve ser um dever. O que você vai doar hoje? Para aqueles que procuram o segredo da felicidade, aqui vai uma dica: comece a alegrar a todos. Escolha alguém para amar. Pequenas demonstrações de amor e carinho fazem toda a diferença.
Não é preciso superpoderes para salvar alguém, é preciso vontade de servir. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Benjamin Makovsky Prado. E ele vinha dizendo no bloco anterior de um longo período da sua adolescência, onde ele esteve totalmente envolvido e escravo dentro do mundo das drogas. Entretanto, ele conheceu um amigo que ofereceu estudar a Bíblia com ele. Eles começaram a estudar a Bíblia juntos. Benjamin, você vinha dizendo que, inclusive, esse amigo também usava drogas, né, junto com você, e foi influenciado pelo irmão. Sim. Agora, só para contextualizar também um pouquinho mais, fala pra gente qual era o seu estado emocional nessa fase aí, né, desse convite do seu amigo e tal. Como que estava o seu emocional? Em que fase da vida você estava? Então, como eu disse, eu tinha muitos questionamentos, uma vida desiludida, já tinha tentado conquistar alguns sonhos e foram frustrados. Eu tinha muitos questionamentos que eu não encontrava resposta, um vazio no coração. Uma vida muito sofrida mesmo, né? Não em aspectos, assim, das necessidades, mas aqui dentro do coração, como todo ser humano que não tem Deus sente no coração, né? E daí, aos poucos, estudando, a princípio eu fui muito relutante por causa desses questionamentos, e depois estudando a Bíblia, as profecias, eu fiquei impressionado com a história da Bíblia. É mesmo? Com a intervenção de Deus na história, né? Principalmente ali o livro de Daniel e do Apocalipse, as profecias que envolvem a história, e eu sempre gostei de história, então eu fiquei impressionado com a atuação, com os símbolos, com as datas proféticas que se cumpriram exatamente. Então isso foi me dando cada vez mais que a Bíblia, dando credibilidade que a Bíblia é verdadeira, né? Que a palavra de Deus é verdadeira e que Deus existe. Puxa vida, olha, é impressionante, é impressionante essa história. Você, eu quero saber da sua boca, por que você me diz que era impossível para você se converter antes desse momento? Por que você diria para mim que era difícil para você se converter? Eu coloco impossível por eu estar naquela situação de total incredulidade, né? De não acreditar em Deus, estar totalmente em caminhos que estavam me levando assim para a morte, por uma destruição tanto no meu corpo, na minha mente. Eu lembro que eu não consegui estabelecer um diálogo assim saudável, um diálogo com os meus pais. Eu sempre com a mente muito afetada de fato, né? Então eu coloco, se não fosse uma intervenção divina, sobrenatural, principalmente por causa daquele vício das drogas, que é muito forte, muito intenso, eu não teria saído daquela situação. Benjamin, impossível, eu coloco como sendo impossível. Impossível, né? Você se lembra de um momento que foi, talvez, a sua oração de entrega, ou um momento que você teve que falar, esse é o momento divisor de águas na minha vida? Eu lembro sim, num sábado de madrugada, o início da manhã de domingo, eu fui para a casa do Paulo e eu estava naquele momento ainda muito relutante. E eu entrei na casa dele, ele foi buscar a droga, eu estava esperando ali na sala de jantar da casa dele, e ele veio com a Bíblia. Daí eu falei, lá vem esse cara de novo com a Bíblia, né? E eu sentado ali, e ele começou a abrir a Bíblia, falar para mim da palavra, eu com o coração muito fechado. Só que naquele momento eu estava tão sobre o efeito das drogas, que eu falei, vai Paulo, fala o que você tem para me falar. E naquele momento ele começou a falar e foi muito usado por Deus. E eu lembro que naquele momento, diante daquelas profecias impressionantes, eu abri meu coração a Deus e comecei a ver que a Bíblia de fato era a palavra de Deus. E eu lembro que naquele momento foi minha entrega. Foi eu reconhecendo a minha incapacidade, assim, a grandiosidade de Deus. E naquele momento eu entreguei meu coração a Deus. E a partir daquele momento que ele começou de fato assim a operar uma transformação na minha vida, né? Como que você descreve essa coisa da conversão, né? Como que você entende isso? Como que você analisa? É misterioso isso até, né? Porque você disse que tentou tantas vezes, não tinha força. Como que você descreve isso hoje? Então, a minha conversão não se deu de maneira isolada. Não somente eu frequentava a casa do Paulo, mas outros amigos, né? Um grupo que variava de 10 a 15 pessoas.
Então um foi fortalecendo o outro, um foi edificando o outro. Um dia eu chegava desanimado, um amigo meu me fortalecia. Vamos lá, continua, esse é o caminho. Outro dia era ele e eu que fortalecia esse meu amigo. E nós, aos poucos, fomos um fortalecendo o outro, estudando a Bíblia, orando, buscando a Deus de todo o coração. E ele foi operando uma transformação na nossa vida, né? É algo que não acontece do dia para a noite. Demorou ali praticamente um período de 1 ano, até um pouquinho mais, com altos e baixos, para sair do mundo das drogas, né? Então a conversão não se dá assim no exato momento. Ela é algo gradativo, né? E eu queria colocar uma coisa que no princípio eu fui a Deus da maneira que eu estava, como eu me encontrava. Isso é importante. Você tem que ir da maneira como você está. Jesus te chama dessa maneira. Só que você não permanece dessa maneira, ele te transforma. Ele muda seu gosto, sua maneira de pensar, de falar, de agir, aquilo que você quer para a sua vida. Ele opera uma transformação completa, né? Total. No seu caso, especificamente, né? Você hoje e aquele Benjamin lá de 18 anos, o que mudou dentro de você? Hoje eu me considero assim uma pessoa em Deus totalmente mais estabilizada emocionalmente, na minha vida hoje fazendo faculdade, na minha vida estudantil, enfim, todos os aspectos, minha família, não somente eu fui transformado, mas depois, posteriormente, meus pais também foram, meus irmãos também foram. Então hoje nós temos uma família muito mais estruturada, uma vida estruturada, tenho sonhos, tenho planos, Deus tem me dado forças para alcançá-los, para conquistá-los. Sim, eu tenho dificuldades, tenho provações, problemas, mas a maneira de encarar tudo isso é diferente, né? Hoje existe alguém que luta por mim e eu luto com ele também, né? Que Então, história, que história. Você quando acorda pela diferente. manhã, Benjamin, você tem essa noção, você carrega com você essa noção de que você é um milagre? Com certeza. Existe uma frase que diz assim, só por hoje, no NA, Narcóticos Anônimos, eles têm esse lema, só por hoje. Isso foi tirado da Bíblia. Basta cada dia o seu próprio mal, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então eu tenho esse lema para a minha vida. Todo dia que eu acordo eu falo, hoje eu vou me manter fiel a Deus, hoje eu vou andar nos caminhos de Deus, eu vou fazer a vontade dEle. Então, hoje eu vou agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. O futuro não pertence a nós. A gente tem que desfrutar do hoje, daquilo que Deus pede, daquilo que Ele nos concede hoje, né? O que E a você gente vai faz hoje para te sustentar espiritualmente, né? Lógico que tudo, a gente está debaixo da graça, lógico, Sim. mas o que te sustenta espiritualmente? Lógico que a minha relação com as pessoas que estão na minha volta, mas principalmente com Deus, né? Hoje eu me deparo numa situação que sem a meditação matinal, eu não consigo mais assim permanecer firme, constante nos caminhos do Senhor. O que é a Lendo a meditação Bíblia. matinal? O que você faz de manhã, Benjamin? Então, eu acabo acordando ali de madrugada, 4h30, 5 horas, daí eu oro, eu leio a Bíblia, eu busco a Deus, canto. Eu acredito que você começar o dia na presença de Deus, o Senhor, é completamente diferente, né? Como que você ora? Você tem um caminho? Você passa por um pedido, por um agradecimento? Como que é a sua oração? A oração, como uma vez eu li num determinado livro chamado Caminho a Cristo, é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Você rasgar o seu coração na presença de Deus, em louvor, em gratidão, em pedidos também, reconhecendo a nossa capacidade de fazer as coisas. Então é isso, eu acredito que a oração, com toda a reverência, com todo o temor, mas com toda a alegria também de a gente estar conversando com o próprio Deus, né? Que exemplo, que testemunho esse. Amém. A gente tem um momento no nosso programa, Benjamin, que é um momento de umas perguntinhas rapidinhas, um ping-pong. Eu vou falar para você uma palavra, você me diz que vem à sua mente. Vida. Jesus. Beleza. Céu. Dinheiro. Vazio. Sucesso. Se for da vontade de Deus. Perdão. Aquilo que Deus faz por nós. Graça. Deus. Conversão. Conversão.
eu posso colocar como sendo a minha vida, né? A obra de Deus em nós, em mim. Educação. Um constante caminhar com Deus. Futuro. Eu vou colocar de novo essa palavra, céu, porque esse é o maior objetivo da minha vida hoje, né? Pecado. Rebelião. Um privilégio. Ter conhecido a Deus. Um pedido. A conversão de toda a minha família. Não só meus pais, meus irmãos, mas de toda a minha família. Um medo. Um medo. Eu não tenho, eu acredito que, tirando o medo da morte, que é comum a todos, hoje eu não tenho mais medo assim. Em Deus eu não tenho medo. Uma grande verdade. Uma grande verdade. Jesus também. Uma grande mentira. Satanás, o inimigo. Família. Um presente de Deus. Morte. Um piscar de olhos. Liberdade. Aquilo que Deus nos concede. Envelhecer. Envelhecer. Faz parte da vida. Justiça. 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 Eu não sei, não vem nada na minha mente. A grande lição da sua vida. A grande lição da minha vida. Ter visto que tudo aquilo que eu fiz, de fato, não vale a pena. Que hoje a minha vida tem sentido. Um versículo que te acompanha. Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Benjamin, que esse seu testemunho vá muito longe e fortaleça Amém. muita gente. Você é realmente uma inspiração. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela Amém. sua presença. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por ouvir essa história maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.